Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes para a gente fazer o nosso biscoitinho de cenoura, tá? Então, anotem aí. 180 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, é aquelas que vendem em tablete, tá? É importante que seja manteiga. 80 gramas de açúcar mascavo, aquele açúcar mais escurinho. Uma colher de café de fermento em pó. Uma pitada de sal e uma pitada de noz moscada. Então, aqui eu já coloquei junto a noz moscada e o sal, tá? E meia colher de canela em pó. E, por fim, 100 gramas de cenoura ralada. Se você não tiver uma balança, né, aquelas balancinhas que a gente utiliza na cozinha para medir os ingredientes, se você tiver esses copos medidores, normalmente ele também vem com parte mostrando as gramas, tá? Então aí você consegue realizar a receita normalmente também. A primeira etapa da nossa receita é bater o açúcar mascavo junto com as 100 gramas de manteiga, tá? Importante que essa manteiga ela esteja em temperatura ambiente, não gelada. Então, deixa ela um pouquinho para fora da geladeira quando você for fazer. Bom, eu já coloquei aqui os demais ingredientes, né, junto com a nossa manteiga e o açúcar mascavo, e eu vou mexer até virar uma massinha consistente. Eu amassei todos os ingredientes e virou uma massinha desse jeito, tá? Ele tem a cor um pouco mais escura por conta do açúcar mascavo, mas se você não tiver açúcar mascavo na sua casa, você pode utilizar o açúcar refinado comum. Vai dar certo da mesma forma, tá? É que essa é uma proposta mais saudável para a gente poder utilizar alguns ingredientes diferentes. Porém, se você não tiver na sua casa o açúcar mascavo, vai dar certo da mesma forma. Então, você vai amassar tudo com a manteiga e o açúcar mascavo, vai colocar a cenoura, as especiarias, o fermento, tá? Tudo aqui dentro e vai virar essa massinha. Aí, agora é a hora mais legal, né? A gente vai fazer as bolachinhas. Então, agora vocês vão colocar as crianças para colocar a mão na massa mesmo. E aí, a gente vai fazer as nossas bolachinhas. Olha, gente, tô com a touquinha igual lá na escola, né? Quando a gente faz nossas atividades de aula de culinária. E agora a gente vai colocar a mão na massa e fazer os nossos biscoitinhos, que a massa já está pronta. Então, vocês vão pegar um pouquinho de massa, vão enrolar e dar uma apertadinha. Ficar um biscoitinho redondinho assim. E aí, eu coloquei papel manteiga na forma e a gente vai acomodar os biscoitinhos aqui com um pouquinho de distância de um dedo mais ou menos do outro, porque ele dá uma crescidinha, tá? Então aí agora eu vou fazer os outros biscoitinhos e daqui a pouco a gente vai ver como é que eu já terminei de moldar eles, tá? Eu coloquei, vocês podem verificar aqui, distância de um dedo mais ou menos entre cada biscoitinho, porque como vai fermento, ele vai crescer um pouquinho. E já pré-aqueci o meu forno a 180 graus. Então, ele já tá pré-aquecido. Agora, eu vou colocar o biscoito no forno por aproximadamente de 15 a 20 minutos de forno. Ou então, até que as laterais do biscoitinho fiquem mais douradinha, tá? E a gente vai acompanhar juntos aí o momento certo do biscoitinho ficar pronto. E os meus biscoitinhos já ficaram prontos. Se você pudesse sentir o cheiro que ficou esse biscoitinho por conta das especiarias, da noz moscada, da canela, deixou a minha cozinha muito perfumada, né? Uma delícia, muito bom. Só ele assim já fica muito gostoso. Porém, a gente não pode esquecer que a gente tá em época de Páscoa e o coelhinho, sim, ele ama comer cenoura. E aqui dentro da nossa bolachinha tem cenoura. Mas se você quiser incrementar um pouquinho, eu fiz aqui um brigadeiro, tá? Um brigadeiro um pouco mais mole. E aí nós vamos colocar em cima do nosso biscoitinho, para lembrar o chocolate. Chocolate e Páscoa super combina,
né? E aí, pra finalizar, nós vamos colocar esses confeitos. Ó, eu comprei esses confeitos, eles vêm vários tipos de confeitos. Então, a gente vai colocar em cada biscoitinho um confeito diferente, pra ele ficar mais divertido, o nosso biscoitinho de cenoura. Olha que graça que ficaram os nossos biscoitinhos. Eu usei cada um confeito diferente, tá? Desse meu kit de confeitos aqui. Então, ficou um diferente do outro. Super alegre. As crianças vão amar essa receita. Então, aqui eu passei o brigadeiro mole e joguei os confeitos em cima, para dar uma alegria no nosso biscoitinho. Se você realizar essa receita com o papai e com a mamãe em casa, marca a nossa escola, a gente quer ver como que vai ficar os biscoitinhos de vocês. Nós desejamos uma feliz Páscoa para todos vocês, que Deus abençoe. Um beijo da tia Sara.